Olá, pessoal. Gente, antes de entrar... Estão me ouvindo legal aí, né, pessoal? Oi. Pessoal, estão me ouvindo? Caramba, tá travando demais. Eu reiniciar de novo aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, gente? Oi. Beleza, vamos lá. Ó. Galera, eu vou resolver aí. Deixa eu dar um toque na tela aqui para melhorar. Eu vou resolver uma questão aí, a sétima questão, e vocês fazem o resto, para a gente entrar na física C, tá? Vou resolver aí, ó. Esse fone tá demais. Pessoal, agora e aí, gente. Vamos lá, pessoal. Sem conexão estável. Só na conexão à internet. Só um minutinho, viu, gente? Eu vou mandar desligar aqui a internet para ver se melhora. Ô, Aline, desliga a internet para ver se melhora aqui, tá caindo. Vamos lá, pessoal, continuando. Vocês estão me ouvindo direito, né? Então vamos lá, ó. Aí a questão 7 vai falar da espessura, certo? Questão 7 aí, ó, vai falar da espessura. Caramba, travou de novo. Misericórdia. Meu Jesus, mano. Tá aí, galera. Parece que não tem jeito não, viu? Pessoal, eu vou entrar com um segundo, como um segundo, tá? Vou entrar como segundo, senão não vai dar para dar aula, não. Desse jeito aqui, misericórdia.
Pessoal, olha se dá para ver aí no outro celular aqui, ó. Todo mundo, dá para ver legal aí? Gente? Dá para ver legal aí, pessoal? Pessoal? Beleza? Então vamos lá. Olhe por essa outra câmera aí, tá? Então aí você tem o seguinte, ó. Você tem aí que a espessura, ele diz, ó, um raio luminoso incide obliquamente sobre uma das suas faces de uma lâmina paralela de vidro. Atravessa e sai pela outra face, conforme a figura a seguir, tá? Aí ele vai dizer assim, sabendo que a espessura da lente é de 0,1 metro, calcule o deslocamento lateral delta do raio luminoso. Então, ó, ele está pedindo o delta aí, que é chamado também de D, né? Pode ser chamado também de D. Ele diz que a espessura é 0,1 metro, certo? A espessura é 0,1 metro. E diz que o seno de θ1, ele diz que o θ1 é igual ao θ4, que é igual a 60 graus, tá? Que é igual a 60 graus. E diz que o θ2 é igual ao θ3, que é igual a 30 graus. Então tá aí a questão aí, tá? Vamos fazer o cálculo. Ele pede o desvio lateral. Ó. Então, o desvio lateral é igual a espessura vezes o seno de ângulo de incidência menos o ângulo de refração dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Então, ó, esse aí é a fórmula para a gente calcular o desvio lateral aí, tá, pessoal? Então, ó, substituindo o valor aí, ó. Substituindo o valor, vai ficar delta, vai ser igual a espessura é 0,1 vezes o seno de o I é 60 graus, ó. O I é 60 menos o R, que é 30, dividido pelo cosseno de R, que é 30 graus. Então tá aí, tá? Então sobrou aí o seguinte, ó, delta vai ser igual a 0,1 vezes 60 menos 30 dá 30, né? Então vai ficar seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Aí, se você observar, ó, ficou seno sobre cosseno, que é tangente, né? Seno sobre cosseno, que é tangente. Se eu não me engano, a tangente de 30 graus é raiz de 3, se eu não estou enganado. Tá? Porque o seno é um meio, né? Aí repete a primeira vez o inverso da segunda, vai dar raiz 3 sobre 3, na verdade. Então, aí vai ficar, ó, delta é igual a 0,1 vezes a tangente de 30 graus. Resolvendo, vai ficar delta é igual a 0,1 vezes raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o resultado aí, ó. Como a questão não é de marca X, a gente pode deixar assim, né? Isso aqui seria o valor do desvio lateral. Acabou aí, galera. Olha se tem alguma dúvida, gente. Todo mundo aí, alguma dúvida? Pessoal, Tudo certo. Tudo certo? Beleza, vamos começar agora capacitores, tá? Vamos agora, façam as questões aí, viu? Vamos começar capacitância e capacitores. Beleza? Pode apagar esse lado aqui, pessoal? Pode apagar esse lado aqui, gente? Sim. Deixa eu afastar um pouco mais para cá.
Vamos falar de capacitância agora, tá? Física C agora. Então, capacitância. Então, capacitância, na verdade, estamos falando de capacitor, né? Capacitância é a capacidade que o capacitor tem de armazenar energia, tá? Então, a capacitância, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Ela é proporcional à carga, é proporcional à carga, e ela é inversamente proporcional à tensão, tá? É inversamente proporcional à tensão. É inversamente proporcional. Inversamente proporcional à tensão, que é a DDP, né? A tensão é a DDP, ok? Ou seja, então a capacidade é representada pela letra C, e ela vai ser o quê? Ela vai ser a carga dividido aí pela DDP, pelo U, tá? Então a carga, a capacidade é Q sobre U. Lembrando que Q é a quantidade de carga, U é a DDP e C é a capacitância ou capacidade. Lembrando que a carga é dada em Coulomb, né? A carga é dada em Coulomb, a tensão é dada em volts, a tensão é dada em volts e a unidade da capacitância é Faraday, certo? Então a capacitância, a unidade é Faraday. Unidade é Faraday. Beleza, galera? Então, temos aí a capacitância do capacitor normal, certo? Agora, vamos para o capacitor esférico, né? Capacitor esférico. Qual seria a capacitância de um capacitor esférico? Capacitor esférico. Como nós sabemos, o capacitor esférico, ele é um condutor, né? Então, ele tem esse formato aqui, ó. Então, ele tem um formato aí, ele vai ter um raio. A distância do centro à superfície é o raio desse capacitor, certo? E aí, como a gente faz para calcular a capacidade? Então, nós vamos calcular pela fórmula do potencial. Ou seja, a capacidade é o raio dividido pela constante eletrostática, certo? E de onde vem essa fórmula, professor? Ela vem da fórmula do potencial elétrico, da diferença de potencial, que é K vezes Q sobre D. No caso, D aí vai ser o raio, né? Como é capacitor, como é uma esfera, a distância é o raio. Então, quando eu substituo essa fórmula aqui, ó, nessa fórmula, quando eu substituo lá a DDP, ó, aí eu vou cortar o Q e repete a primeira vezes o inverso da segunda e vai dar isso aqui. Então, quem é o R? O R é o raio, né? O R é o raio, que é dado em metros, certo? O K já conhecemos do primeiro bimestre, é a constante eletrostática. Constante eletrostática, né? Que é dada em Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Lembrando que esse K vale 9 vezes 10 a nona, mas geralmente vem nas questões aí o valor dela, tá, galera? Então, geralmente,
esse valor ele vem nas questões. Ok? Então, esse aí foi o capacitor esférico. Beleza? Agora, vamos para a capacitância de um capacitor plano, né? Capacitância de um capacitor plano. Capacitor plano. Então, a capacitância de um capacitor plano, ela é diferente das demais, porque o capacitor ele vai ter duas placas paralelas, ó. Ele terá duas placas paralelas, né? A gente estudou isso ano passado. Então, ele terá duas placas paralelas. E entre as placas, nós vamos ter uma distância D. E vamos colocar um material aí para evitar que uma placa colida na outra. Então, a gente coloca um material isolante para evitar que uma placa se choque com a outra. Isso também ajuda na capacidade, certo? E aqui nós temos a área do capacitor. E aí, para calcular essa capacidade, a gente tem que multiplicar a constante de permeabilidade elétrica, certo? Vezes a área e dividir pela distância entre as placas, que é justamente na região onde está o material isolante. Então, a capacidade vai ser igual a constante, que é o μ0, ε0, vezes o A, que é a área das placas, dividido pela distância entre as placas. Então, essa aí é a forma para a gente calcular a capacidade. Lembrando que a capacidade ela vai ser proporcional à área. Quanto maior a área, maior a capacidade. Quanto menor a área, menor a capacidade. Já em relação à distância, é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a distância entre as placas, menor a capacidade. Certo? Então, quanto mais pertinho está uma placa da outra, mais o capacitor armazena energia. Ou seja, armazena cargas elétricas. Tá, galera? Então, como vocês viram, o capacitor ele possui três tipos, né? Nós temos três tipos de capacitor. Temos o capacitor cilíndrico, esférico e o plano, né? Então, ó, lembra aqui, eu não vou colocar, mas vocês lembram, ó, capacitância proporcional à área, capacitância inversamente proporcional à distância entre as placas. Coloca aí, tá, galera? Então, pessoal, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos que o capacitor ele pode ser três tipos. Ele pode ser plano, ele pode ser esférico e ele pode ser cilíndrico, tá? Então, o capacitor ele pode ter esses três tipos aí. Qual seria a representação? Representação de um capacitor. Representação. A representação seria o seguinte, galera. Nós vamos ter dois terminais, tá? Nós teremos dois terminais com a mesma distância entre as barras. Então, eu vou observar o seguinte, ó. Um vai estar carregado positivamente e outro está carregado negativamente. Acabou. Só isso aí. Então, essa é a representação aí de um capacitor, tá? Essa seria a representação de um capacitor. Se a gente ligar ele num circuito, a gente tem que ligar ele a uma bateria. Ó. Então, aqui eu teria o capacitor. Aqui eu teria a bateria, por quê? Para a bateria fornecer energia para o capacitor carregar. Então, estaria assim. Então, nós temos aqui em cima o capacitor. E temos aqui o gerador. A corrente vai sair do polo positivo e vai entrar no negativo. Então, a corrente vai sair desse lado aqui, ó. Vai dar a volta no circuito.
e vai vir entrar justamente no polo negativo, certo? Então, o que acontece? Quando ela chega aqui, ó, ela vai desse sentido aqui, sai do positivo para o negativo. Quando ela chega no negativo aqui, aumenta o excesso de carga negativa. Então, como aumenta o excesso de carga negativa nessa placa, o excesso de carga negativa, o excesso, ó, foi mal. Nessa placa aqui tem muitas cargas negativas igual às cargas positivas. Tem uma certa quantidade em excesso de carga positiva. Mas quando eu acumulo mais carga nesse lado direito aqui, negativa, algumas cargas negativas que estão na outra placa, elas passam para o polo negativo do gerador, fazendo com que a corrente aí possa fluir no circuito, tá? Tudo bem? Nenhuma dúvida aí, galera? Pessoal? Nenhuma dúvida? Gente, nenhuma dúvida? E aí, podem falar no áudio, gente. Beleza, vamos para a energia no capacitor, né? Energia no capacitor. Qualquer dúvida, diga que eu volto, hein? Vamos ver se dá para a gente terminar dessa semana para outra. Então, vamos lá. Ó. Energia no capacitor. Galera, a energia no capacitor, ela é variável, né? Ela é uma energia variável. O capacitor começa descarregado, ele está inicialmente descarregado, e aí ele carrega. E como vocês sabem, o capacitor ele descarrega instantaneamente. Por exemplo, a máquina fotográfica, quando você tira uma foto, aí ele dispara o flash. Aí o que acontece? Quando ele dispara o flash, o capacitor fica descarregado, mas a bateria do celular, ou a bateria do celular, a bateria da câmera fotográfica manda energia para o capacitor e ele carrega de novo. E aí você sai tirando foto. Chega uma hora que quando a bateria está com a carga muito fraca, aí o que acontece? Ela não vai mandar mais cargas, ela não vai mais mandar energia para o capacitor. E aí aparece uma mensagenzinha na tela dizendo que você não pode mais tirar foto com flash, porque os capacitores não estão carregados, eles estão descarregados. Beleza? Então, é assim que funciona no circuito. Então, nós temos uma energia no capacitor que ela vai variar de acordo com a carga, certo? Então, ela vai variar de acordo com a carga. Então, você vai ter um potencial, uma voltagem, certo? Que é o potencial, e você vai ter aqui a carga. E aí, quando você fornece energia ao circuito, aí o capacitor carrega. Então, ele recebe a energia do circuito e aí ele carrega. Então, vou ter uma carga aqui embaixo Q e vou ter um potencial aqui V. Como nós sabemos, a energia potencial elétrica ela é numericamente igual à área. A energia potencial elétrica é numericamente igual à área. Então, eu posso dizer claramente que a energia potencial é numericamente igual à área do gráfico. Substituindo a área, nós temos que a área aí é base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar que a energia vai ser igual a carga vezes a tensão dividido por 2. Acabou. Então, essa é a energia armazenada num capacitor. Aí você pode dizer, professor, só existe essa fórmula? Não. Como você viu lá, ó, a capacitância, ela é igual a carga dividido pela DDP. Se você passar a DDP multiplicando, vai ficar que a carga é igual a C vezes U. Então, a carga é igual a C vezes U. Lembrando C da capacidade, U da tensão, U da DDP. Você substituindo aqui em cima na fórmula, substituindo o C vezes U no lugar do Q,
vai ficar aqui a energia é igual a C vezes U ao quadrado sobre 2. Ou seja, é outra maneira de você calcular a energia armazenada nas placas do capacitor. E ainda tem uma terceira maneira, que é você substituindo a DDP, né? Você substituir a DDP, ó, no caso a DDP toma o lugar do C, o C toma o lugar da DDP. Então ficaria assim, ó. Ficaria tensão é igual a carga sobre a capacidade. Se você substituir na fórmula aí, na fórmula original, certo? Você substituir o U, quando você repetir a primeira vezes o inverso da segunda, vai ficar que a energia potencial no capacitor vai ser igual a Q ao quadrado sobre 2C. Então, são as outras fórmulas que a gente tem para calcular aí a energia no capacitor. Então, você tem essas maneiras. Se você optar pela forma original, você pode procurar os outros objetivos na fórmula normal da capacitância, que é C igual a Q sobre U. Então, se você não quiser usar, eu só quero aprender essa fórmula aqui. Se ele te der as outras coisas, tu consegue chegar e calcular a energia, tá? Para evitar você fazendo essa substituição o tempo todo. Aí fica a critério de cada um. Tá, galera? Então, agora a gente vai para a associação, né? Vamos para a associação de capacitores. Vamos para a associação de capacitores. Pode apagar esse lado aqui, pessoal? Pode apagar esse lado? Gente? Vamos lá. Associação de capacitores. Pessoal, um capacitor, ele pode se associar de três maneiras, né? Então, ele pode se associar de forma em série, certo? Ele pode se associar em paralelo. E ele pode se associar de maneira mista, tá, galera? Ele pode se associar de maneira mista. Então, ó, ele pode se associar de maneira mista. Então, primeiro, a associação em série. O que é que eu tenho que saber em uma associação em série? Você tem que saber que um capacitor ele é colocado após o outro. Então, ó, você tem aqui, ó, vai ter um capacitor, vai ter outro capacitor e vai ter um terceiro capacitor. Então, você tem três capacitores aí. Então, você vai ter a capacidade C1, você vai ter a capacidade C2 e você vai ter a capacidade C3, certo? Então, aí seria uma associação. Então, quais são as características dessa associação? Primeiro, a carga é a mesma para todos os capacitores. Na verdade, a DDP é a mesma para todos os capacitores. A carga é a mesma. A carga é a mesma para todos os capacitores. Ou seja, todos eles terão a mesma carga elétrica. O que é que vai mudar em cada um deles? É a DDP. A DDP é dividida. Então, ó, eu tenho que Q é igual a Q1, Q é igual a Q2, Q é igual a Q3. Ou seja, a carga nas placas do capacitor são armazenadas de maneiras idênticas. Ou seja, eles têm a mesma carga, todos os capacitores. E a DDP, a tensão é dividida. Ó, a tensão é dividida.
Ou seja, cada capacitor terá uma tensão diferente. Cada capacitor terá uma tensão diferente. Então, isso nos dá a seguinte fórmula, que U é igual ao 1 mais o 2 mais o 3. Então, essa aí seria a tensão equivalente. Então, a tensão equivalente é a soma das tensões de cada capacitor. Já a carga é igual para todos os capacitores. E aí, nós teríamos a fórmula para calcular a capacitância equivalente, né? Qual seria a fórmula para calcular a capacitância equivalente? Nós temos 3 fórmulas. A primeira é para 2 capacitâncias. Quando eu tenho 2 capacitores associados em série, né? Então, ó, para 2 capacitores, apenas 2, para 2 capacitores. Como ficaria a capacidade para 2 capacitores? Nós teríamos aqui a representação, ó. Então, você tem o C1 e você tem o C2. E para calcular a capacidade, eu vou usar o produto pela soma. Então, a capacidade equivalente é igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Então, isso aí seria a capacidade equivalente para 2 capacitores. Para mais de 2 capacitores, qual seria a fórmula? Para mais de 2. Se você tiver mais de 2 capacitores associados, que é o caso aqui, ó, veja. Desculpa, galera. Veja que eles não estão separados por nó, tá? Eles não estão separados por nó. Então, eu terei o seguinte, ó. Eu terei primeiro capacitor, segundo capacitor, terceiro capacitor. Então, como faria para calcular a capacidade equivalente? Seria 1 sobre C1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Ou seja, o inverso da capacidade equivalente é igual ao inverso da primeira mais o inverso da segunda mais o inverso da terceira. Tá? Ah, professor, e se todos eles tivessem a mesma capacidade? Se todos eles tivessem a mesma capacidade, você ia usar o quê? Você ia colocar um capacitor e dividir por quantos tem iguais. No caso, se tivesse 3, aí pegava uma capacitância e dividia por 3. Então, é simples. Beleza? Alguma dúvida, galera, até aí? Pessoal? Alguma dúvida? Ah, beleza. Então, vamos lá. Agora, associação em paralelo. Associação em paralelo. O que acontece quando eu tenho capacitores associados em paralelos? Então, quando eu tenho capacitores associados em paralelos, eles terão a mesma tensão. Então, ó, vem aqui o fio e aqui eu tenho os capacitores. Então, aí estão os capacitores, ó. Então, eu tenho o C1 e aqui eu tenho o C2. E aí eu quero... o que é que eu sei nesse capacitor aí? Eu sei que a tensão é a mesma e a carga é dividida. Então, ó, vai uma carga para cá, que eu vou chamar de Q1, e vai uma carga aqui para baixo, que eu vou chamar de Q2. Então, nós temos que a carga é dividida. Então, a carga é dividida. A carga é dividida. Então, quem vai ser a carga equivalente? Vai ser a soma das cargas individuais. Então, a soma das cargas individuais é justamente a carga equivalente. Então, Q é igual a Q1
mais Q2. Se eu tivesse 3, Q1 mais Q2 mais Q3. E, por último, a tensão. A tensão aí é a mesma, né? Então, a tensão nos capacitores, ela é a mesma. Então, o que acontece na tensão? Nós teremos o seguinte, ó. A tensão ou voltagem, ou DDP, é a mesma. Então, como fica isso? Aí fica fácil, né? Tensão equivalente é igual a tensão no primeiro capacitor, que é igual a tensão no segundo capacitor. Acabou. Só isso aí, galera. Então, baseado nisso, vamos aí para as questões. Primeira questão, vamos lá. Primeira questão aí, ó, praticando. Vamos lá, eita, tem um minutinho só. Aí você tem, ó, dois capacitores associados. Dois capacitores associados. Aqui está a bateria, ó. Pode ser uma pilha, tá, galera? Então, esses dois capacitores, eles estão em série, tá? Se eles estão em série, então, nós temos que a carga, ela será, como está em série, a carga é a mesma. E a tensão, ela será dividida, beleza? Então, cada capacitor terá uma tensão diferente. Então, aí ele diz assim, ó. No circuito esquematizado a seguir, C1 e C2 são capacitores de placas paralelas a ar, sendo que C2 pode ter sua capacitância alterada. Então, ó, ele diz que o C2 pode ter a capacitância alterada. Então, por quê? Porque eu tenho um pontinho P aqui, ó, para provocar essa alteração do capacitor, tá? Eu tenho esse pontinho P ali que vai limitar a alteração do capacitor. Então, aqui seria o capacitor C2, aqui seria o capacitor C1. E a fonte de tensão é justamente o gerador, né? Bom, vamos lá. Aí eu tenho uma chavezinha lá em cima, ó. Não sei se vocês estão vendo.